Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Nessa videoaula vamos aprender a configurar o nome do computador e a rede no Windows Server Core 2008 R2. Bom, aprendemos a instalar o Windows Server Core, versão do servidor sem interface gráfica. E agora vamos ver como configurar alguns parâmetros desse servidor. Bom, para isso, vamos utilizar aqui essa linha de comando. Na verdade, existe um utilitário aqui na linha de comando que facilita um pouco a configuração desses parâmetros. O utilitário chama-se sconfig. Basta você digitar sconfig aqui no prompt, sconfig, enter, e você tem esse menuzinho de configuração do servidor. Tá? Isso aqui é bastante intuitivo. Tá? Ele tem números de 1 até 13. E cada um desses números equivale a uma ação possível de configuração. E aqui embaixo você insere um número para selecionar a opção. E esses números são divididos em grupos. Tá? Primeiro grupo com 4 elementos, configurações gerais. Nome do computador, domínio, grupo de trabalho, administrador local, etc. O segundo grupo, atualizações e área de trabalho remota. Terceiro grupo, configurações de rede e data. E o quarto grupo, fazer logoff, reiniciar, desligar e sair do sconfig. Tá? Vamos aprender aqui como configurar o nome do computador. Vamos adicionar um administrador local, tá? E configurar a rede do nosso sistema. Então vamos lá. Vamos começar adicionando um administrador local, que é uma tarefa bastante importante. É a tarefa número 3 aqui. Então basta digitar o número 3, pressionar Enter, tá? E aí, ele pede para você simplesmente especificar o nome do usuário. Então você vai escrever aqui embaixo a conta para ingressar no grupo administradores local. Então minha conta será Fábio. Enter. Ele pede a senha do usuário. Bota a senha. Enter. Você redigita a senha, perceba que ela não aparece, né? Padrão Unix. Enter. Comando concluído com êxito. Ok, está criado um novo usuário. Então agora eu tenho um administrador local extra chamado Fábio. Tá? Agora eu vou configurar o nome do computador. Número 2. Coloco 2, Enter, e digito o novo nome do computador. Tá? Esse aqui eu vou chamar de SRV Core 100. SRV Core 100. Tá? Eu costumo usar como padrão nas instalações de teste do Windows Server SRV e um número na frente. Esse eu vou usar SRV Core e o número na frente. Enter. Agora ele pede para você reiniciar o computador, como sempre. Então, vou clicar em sim, ele vai reiniciar a máquina. E já vai subir com o nome desse computador novo que eu acabei de configurar. Tá? Então, vamos aguardar alguns instantes enquanto ele encerra e sobe o nosso servidor. Isso aqui é bastante rápido, né? Como não tem interface gráfica, não tem uma série de itens, ele deve subir rapidamente. Vamos aguardar alguns instantes então. Prontinho, Ctrl Alt Del para fazer o logon. Agora eu tenho o administrador e tenho o Fábio, as duas contas para fazer o logon. Tá? Vou entrar como administrador mesmo. Enter. Beleza, estamos logados no sistema novamente. Agora eu vou usar o sconfig de novo para configurar a rede desse meu servidor. Então, sconfig, Enter. Para configurar a rede, número 8. Tá? Então, coloco aqui o número 8, Enter. E ele vai mostrar para mim todos os adaptadores de rede disponíveis. Então, ele mostra um número de índice, que é o número de identificação do adaptador, o endereço IP do adaptador. Atualmente estou usando esse endereço porque eu estou com o DHCP ativado aqui na minha rede. E a descrição, o nome da minha placa de rede. Bom, agora eu vou selecionar o índice, número do adaptador para fazer a configuração. Tá? Se eu não quiser configurar, quiser apenas cancelar e voltar para o menu, é só dar um Enter sem digitar nada. Mas eu quero configurar esse adaptador que é o 0. Então eu coloco aqui 0, Enter, e aí eu tenho as opções de configuração para ele. Ele mostra minha configuração atual, tá? O endereço IP,
minha máscara de subrede, DHCP está habilitado, verdadeiro, meu gateway padrão e os meus DNS, preferencial e alternativo. Tá? E aí eu tenho as 4 opções. 1. Definir o endereço IP desse adaptador. 2. Definir o DNS. 3. Limpar as configurações do DNS. E 4. Voltar ao menu principal. Então eu vou começar com o número 1, definir o endereço IP do adaptador. Então digito o número 1, Enter. Seleciono se eu vou usar o DHCP ou estático. Então letra D, ele vai configurar o DHCP, letra E vai entrar com IP estático. Eu quero IP estático, então eu coloco letra E, Enter, e agora é só digitar o endereço. Meu IP será 192.168.100.1. Enter. Agora a máscara de subrede, 255.255.255.0 para esse meu exemplo. Enter. Gateway padrão, vou colocar ele mesmo como gateway padrão. Vai ser o 100.1. Enter. Beleza. Definida a configuração. Tá? DHCP habilitado agora aparece como falso. Tá? E agora veja que estamos sem DNS. Vou definir um servidor DNS. Então, número 2, definir servidor DNS. E vou colocar o endereço dele próprio como DNS. 192.168.100.1. Já começando a preparação para instalar o AD lá na frente. Então, Enter. Servidor preferencial DNS definido. Ok. Quer configurar o alternativo? No momento não. Então, só dou um toque no Enter, em branco. Beleza. Está o servidor DNS preferencial ativo. Tá? Opção número 4, voltar ao menu principal. Tá ok. Então já aparece o nome do meu computador, SRV Core 100. Já fiz a configuração de rede. Tá? Domínio e grupo de trabalho. Ele está num grupo de trabalho por enquanto, Workgroup. Depois que a gente instalar um AD, ele vai passar a fazer parte de um domínio. Aliás, será o controlador de domínio. Já adicionamos também um administrador local. E agora vamos para o item 4, configurar o gerenciamento remoto. Então, item 4, configurar o gerenciamento remoto. A ideia é a seguinte, aqui no seu server core, você só tem essa linha de comandos, né, para fazer as configurações e instalar os serviços e funções. Mas dá para você usar algumas ferramentas de interface gráfica sim, remotamente. Tá? Só que para isso você precisa configurar o gerenciamento remoto. Então vamos permitir o gerenciamento remoto do MMC, opção número 1. Aí ele vai habilitar as exceções do firewall. Legal. Gerenciamento remoto permitido para os perfis do firewall do Windows. Legal. Vamos habilitar o PowerShell, que é uma boa ideia. Número 2. Então 2 e Enter. Habilitando o Windows PowerShell. E depois a gente vai permitir o gerenciamento remoto do gerenciador do servidor, que é o item 3. Tá? Então a gente executa esses 3 itens em sequência para liberar o gerenciamento remoto do servidor. Tá? Assim, caso você queira utilizar algumas ferramentas gráficas, você consegue, através de outro servidor, outro Windows Server 2008 R2 gráfico, acessar esse server core e fazer o gerenciamento na interface gráfica. Tá? Então ele está habilitando o recurso do PowerShell no momento. A gente vai aguardar uns momentinhos enquanto ele finaliza. Pediu para reiniciar, então vamos reiniciar o servidor mais uma vez. E depois a gente volta para finalizar a habilitação do gerenciamento do servidor. Tá? Então vamos aguardar ele reiniciar e já voltamos. Legal, vamos logar, reiniciamos a máquina. Ctrl+Del, administrador mesmo. Tanto faz usar esse usuário ou outro, porque o outro também é administrador. Enter. Beleza. sconfig para abrir o nosso menu de configuração inicial. Vamos voltar lá no item 4, configurar o gerenciamento remoto. Ficou faltando só habilitar o número 3, permitir gerenciamento remoto do gerenciador do servidor. Tá? Então, para permitir o gerenciamento remoto do gerenciador do servidor, Server Manager, número 3 e Enter. Aí ele vai definir uma diretiva de execução do PowerShell.
que a gente instalou anteriormente, né? E agora é só a gente aguardar alguns instantes e estará finalizada essa configuração. Configurando definições do gerenciador remoto do servidor. Quase finalizando. A instalação é bem tranquila, né? Ela é bem tranquilinha, ela consome poucos recursos. Consome poucos recursos de disco, de memória e de CPU também. Ela habilitado, gerenciamento remoto do servidor habilitado. Ok. Agora vamos digitar o item 5, voltar ao menu principal. Então 5, menu principal. Tá aí. Configuramos o nosso servidor. Aí no seu ambiente de produção você precisa também configurar o Windows Update. Por enquanto está manual, só entrar no item 5 e fazer a configuração. Depois você entra no item 6 e deixa ele baixar e instalar as atualizações. E caso queira ativar a área de trabalho remota, item 7. Tá? Item 7, Enter. Ele pergunta se você quer habilitar ou desabilitar a área de trabalho remota. Caso queira habilitar, letra H, Enter. E aí ele te dá as duas opções. Permitir somente clientes que estejam executando a área de trabalho remota com autenticação em nível de rede, o NPS, que é mais seguro, ou permitir clientes que estejam executando qualquer versão da área de trabalho. Eu vou selecionar o item 2, permitir clientes que estejam executando qualquer versão da área de trabalho. Assim eu consigo, a partir de uma máquina Windows que tenha esse recurso instalado, acessar a área de trabalho remoto desse servidor, sem precisar do servidor NPS. Então, Enter, e ele vai habilitar a área de trabalho remoto. Legal, está habilitado. Ok? Prontinho, nosso servidor está totalmente configurado. Se você precisar acertar a data e hora, é só entrar no item 9 e fazer a configuração, não tem segredo nenhum aqui. E agora vamos desligar o servidor. Para desligar o servidor, item 12, desligar o servidor. Se você quiser sair para a linha de comando, item 13, e ele volta lá para o prompt do DOS, tá? Para o prompt de comandos. No caso, eu quero desligar o servidor, então, item 12, Enter. Tem certeza de que deseja desligar? Sim. E aí ele faz o desligamento do sistema. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E nas próximas videoaulas vamos instalar funções nesse Server Core, como por exemplo o servidor DNS e o Active Directory. Aproveite para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Tá? Acesse nossa página do Facebook, Boson Treinamentos. Até a próxima.